Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Você pode, claro, contribuir com a pauta do programa enviando e-mail para direito@ufn.edu.br. Temos recebido vários e-mails com sugestões de convidados, temas específicos, tudo relacionado ao mundo jurídico. Como sempre, faço questão de referir, este é o foco central deste programa, que especialmente hoje, um programa aí voltado exclusivamente aos 34 anos da Constituição Federal, do aniversário da Constituição Federal, agora dia 5 de outubro, e para falar sobre isso, convidei os professores Leonardo Sagrilo Santiago, professor Jaci René da Costa, professores do curso de Direito aqui da UFN, Leonardo, vice-presidente da OAB, subseção Santa Maria. Sejam bem-vindos, meus amigos. Obrigado, professor Cristiano. Para nós é uma alegria estarmos aqui e falando desse projeto que surgiu na OAB para engrandecer a Constituição Federal. Então é sempre uma alegria voltar aqui à TV UFN, ao lado do professor Jaci, para falar de um tema tão importante como é a Constituição. Tudo bem, professor Jaci? Tudo bem, também dizer que é um prazer, né, retornar a este programa, né, e dizer que estamos aqui para conversar um pouquinho sobre Constituição e sobre esse evento que inicia com a OAB, mas por óbvio, ao se transformar em lei municipal, é porque há adesão do Legislativo Municipal, do próprio Executivo, né? Quero começar contigo, professor, então. Na tua experiência, assim, de tantos anos na docência, na prática da advocacia, como é que tu vê o cenário constitucional brasileiro nesses 34 anos? Lá no momento que a Constituição foi promulgada, nós tínhamos um determinado quadro. Hoje, passados 34 anos, o que é possível referir a respeito, professor? Sim, eu acho que é sempre importante a gente situar um pouquinho dentro de um contexto mais amplo, de um contexto histórico mais amplo, né, do próprio constitucionalismo brasileiro. Para a gente pensar que muitas das coisas que se vê hoje, ataque às instituições, ataque à própria Constituição, isso vem de uma dificuldade que têm os próprios governantes de conter a sua vontade a uma vontade constitucional. Eu acho que isso fica bem desenhado num embate teórico, né, entre o La Salle, um texto clássico lá do século XVIII, né, e a retomada desse texto já no século XX pelo Hesse, né, quando ele vai discutir justamente essa questão, né. Então, tanto que essa perspectiva do La Salle ficou conhecida como o sentido sociológico da Constituição, que ele cria aquela ideia de que a Constituição é um pedaço de papel e que a Constituição real são essas forças vivas atuantes em sociedade. Quer dizer, essa voz do La Salle lá do século XVIII, ela ecoa ainda na contemporaneidade. A gente vê que a gente não pode pensar que apenas um documento jurídico ele é suficiente para determinar a vida em sociedade. Tem outras forças vivas que são atuantes. Mas nós precisamos lembrar da lição do Hesse, né? E o próprio constitucionalismo contemporâneo, como o Lênio gosta de tratar, esse novo constitucionalismo, ele vem muito ancorado nessas lições do Hesse, de dizer assim, ó, nós precisamos também ter uma educação constitucional. O povo tem que conhecer a Constituição e tem que entender que todos nós estamos assujeitados a uma vontade constitucional, que é a vontade do poder soberano do povo, né? Que numa Assembleia Nacional Constituinte, em 88, a partir dos deputados constituintes, traz essa Constituição que trouxe avanços significativos, também dentro de um contexto mais amplo do direito internacional, né? Uma série de direitos civis são incorporados a esse texto constitucional. Então, eu acho que essa reação que nós temos visto atualmente no Brasil, ela tem um pouco de uma reação a essa série de direitos, porque essa Constituição cidadã, ela realmente trouxe uma série de direitos que nós não tínhamos antes, né? Principalmente saindo de um regime forte, né, de uma ditadura militar, passamos a experimentar aí uma Constituição, eu diria assim, muito avançada, né? Então, essa sensação, por óbvio que nós vamos ver esse conservadorismo, movimentos conservadores, sentindo agora com mais intensidade, porque o tempo constitucional não é o tempo da nossa vida individual, né? Essa é uma questão que também nós temos dificuldade de lidar com o tempo, né? Há o tempo das instituições e há o tempo nosso. Né? Então, esse tempo da instituição, ou da Constituição brasileira, desse novo Estado instituído, nós começamos a sentir nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Por isso que eu acho que a OAB tem essa percepção, né? E entra nesse momento para dizer assim, olha, precisamos... Isso não é uma folha de papel. Sim. Isso também determina a nossa vida em sociedade. Isso tem que ter um papel importante e dirigir outras vontades. Não podemos ter uma vontade acima da Constituição.
Não estamos mais ao tempo do Dom Pedro I, na primeira Constituição do Império, que ele disse: vou respeitar essa Constituição se ela for digna de mim. Não se diz mais isso na República. Então, eu acho que isso é algo que precisa ser bem refletido no âmbito da sociedade. Né? Tem que ser trabalhado. E não sei se eu fui muito teórico aqui, mas eu acho que eu procurei trazer esse movimento teórico para tentar criar esse quadro. Bom, né? mas a OAB é uma instituição, né, uma das principais instituições brasileiras, e ela, agora na semana de aniversário da Constituição, ela tem preparado uma série de palestras. Quero te ver um pouquinho sobre isso, Leonardo. Como levar a Constituição até as pessoas, até o povo? Certo. Na verdade, é muito importante essa fala do professor Jaci e do professor Cristiano. E a gente percebeu que o estudante, o adolescente, o jovem, ele sai do colégio sabendo a fórmula de Bhaskara, sabendo elementos da ciência, da biologia, da história, só que ele não sabe os direitos básicos de um cidadão. E a gente percebe que uma sociedade que não compreende os seus direitos e não está ciente dos seus deveres, ela tem um caminho e uma visão muito limitada do que é a República, do que é um Estado democrático de direito. Pensando nisso de forma voluntária, professor Cristiano, nós chamamos a Frente Parlamentar da Advocacia aqui da cidade, chamamos a Câmara de Vereadores e da Câmara de Vereadores surge ali um projeto de lei instituindo no calendário oficial de Santa Maria a primeira semana de outubro como a Semana da Constituição. E mais do que isso, a OAB pediu que inclusive constasse no parágrafo único que ficaria a cargo da OAB organizar isso. E o que a gente fez? Para esse primeiro ano, o professor Jaci, que é o presidente da Comissão de Estudos Constitucionais, ele está à frente desse projeto, pensando de que forma nós faríamos isso. Nós fomos nas escolas municipais, né? Então, durante todos os dias da semana, fazendo visita às escolas, o 6º, 7º e 8º ano, falando sobre o que são os princípios, o que é uma Constituição, para que serve essa Constituição tão importante que o professor Jaci estabelece como um marco dentro de uma república. Então, fizemos essas visitas, estamos trabalhando nesse sentido. Conjuntamente, a Prefeitura realizamos um pedido de que as Constituições fossem entregues para as pessoas, para os colégios, né? Levasse nesses ambientes, porque nós identificamos, professor Cristiano, que a preservação do Estado Democrático de Direito passa pelo conhecimento, passa por levarmos as pessoas que vivem em um ambiente com tantos atritos, né, em que a gente não sabe muitas vezes quem ouvir. Nós queremos levar o texto constitucional e falar que existe uma Constituição que defende de um imperador que possa estabelecer novamente essa fala, professor Jaci, falando que a Constituição, se for digna de mim, o que nos protege disso tudo é uma Constituição. Então, pensando nisso, que a OAB de Santa Maria criou essa Semana da Constituição. Esse é apenas o primeiro ano. O ano que vem a gente quer estabelecer já lá no início do ano todo o calendário de como é que isso vai funcionar, contar com o apoio das universidades. É importantíssimo que as universidades nas extensões estejam conosco, porque a gente entende, professor Cristiano, que isso é uma semente muito pequena, mas que amanhã ou depois a gente pode ver uma sociedade que compreende melhor os seus direitos, os seus deveres e que preserva essa Constituição que nesse ano está completando 34 anos de aniversário. Então, é preservando a Constituição e levando ela para as pessoas que a gente entende que a gente pode ter uma sociedade melhor. Agora, realmente isso é necessário, e eu queria questionar o professor Jaci se essa questão ela encontra um lugar de maior importância em razão de uma suposta deficiência constitucional que a gente verifica hoje no próprio direito, né? Vocês estão levando a Constituição para pessoas que não necessariamente são do mundo jurídico. Agora, no mundo jurídico, o senhor entende que existe um déficit constitucional na aplicação do direito, no trato do direito? É possível atestar isso, professor? Eu acho que como o conjunto da sociedade também está experimentando esse texto constitucional, eu acho que nós precisamos dar longevidade a esse texto constitucional. E isso vai interferir no próprio processo hermenêutico agora focando então como é a pergunta, o âmbito jurídico, né, de como nós devemos interpretar essa Constituição, né? E tem excessos também que nós vamos encontrar, né, na questão da interpretação do texto constitucional, que é outra discussão que academicamente nós fazemos, né? Até onde também pode ir o ato interpretativo, né? A Constituição, mesmo sendo uma norma aberta, né,
com muitas conceitos bastante abertos, esses conceitos também têm limites, né? Que precisam ser observados. Nós temos verificado também alguns excessos nesse ato interpretativo. Sim. E aí nós temos aí preocupações que são suas, que são do professor Lênio Streck, são de outros tantos juristas, né? Com esses desvios, né? Talvez, que não são desejados. Isso gera também um quadro de alguma insegurança, né? Então, o que o senso comum sente, em alguma medida, a partir de decisões judiciais, não é algo que não devesse sentir, né? Eles não sabem também, às vezes, expressar, não sabem fazer uma crítica como nós, academicamente, conseguimos construir. Né? Mas claro que precisamos. Mas isso é um exercício, né? Então, isso não nos autoriza a atacar o texto constitucional, né? Claro. Então, são coisas diferentes e isso eu acho que precisa também ser conversado com a sociedade, né? Saber que a proteção jurídica que nós temos, ela acaba criando uma capa de proteção, uma espécie de armadura jurídica. Sim. Né? E isso constitui o cidadão. O cidadão é um Estado, sintetizado numa pessoa. Né? Então, quer dizer, essa pessoa tem que ser dotada de direitos. Senão esse Estado vem forte. Os regimes totalitários, o que eles fizeram foi isso. Retirar uma roupagem jurídica do cidadão. Esse discurso é um discurso perigoso. As pessoas têm muitos direitos. Esse é um discurso totalitário. Sim. Quando tu começa a retirar direito, tu fragiliza o humano, tu tira a cidadania, tu começa a atacar a cidadania. Isso é extremamente perigoso. Então nós precisamos estar atentos a isso, né? Eu acho que essa educação constitucional que a gente leva, né, a questão é adequar a linguagem. Eu acho que talvez uma das grandes preocupações nossas tem sido, nas nossas reuniões da OAB, é como nós adequamos a nossa linguagem, que é técnica, para que ela comunique, né? Nós temos um déficit também de comunicação, talvez, né? Como que eu comunico? Tradicional, né? É uma tradição que nos leva a esse lugar. E essa tradição nunca nos chamou atenção. Não é autêntica. Ela nunca nos chamou atenção para dizer assim, vocês precisam comunicar, né? Claro. Então nós nos enclausuramos, né? E a própria linguagem delimitou, né? O que eles estão dizendo lá é coisa de jurista. É juridiquês, todas essas expressões corriqueiras, né? Então nós precisamos, de certa forma, adequar nossa linguagem para que possamos comunicar e acender uma luzinha na população, dizendo, não vamos atacar esse livrinho, porque ele nos protege, né? Claro. E como que foi essa experiência, professor? Nas escolas, como é que foi a receptividade? Os alunos faziam que tipo de pergunta para vocês? Eu acho que a missão foi cumprida ali? Como eu falei antes, professor Cristiano, é uma semente, né, que a gente está colocando ali, mas a gente teve que trabalhar com, por exemplo, alguns exemplos para eles entenderem, né? Por exemplo, eu estava explicando para uma turma sobre o que era democracia e eu disse, olha, a partir de agora eu sou um imperador aqui. E nós estamos tirando do currículo de vocês a disciplina de matemática. E eles comemoraram, todos eles felizes da vida, porque eu estava tirando a matemática. Eu disse, veja que vocês podem gostar de alguma decisão do imperador. A segunda é que, a partir de hoje, todo mundo torce para o time tal. Metade me vaiou e metade me aplaudiu. E eu disse, a terceira ação que eu vou tomar é que vocês vão ter aula de manhã, de tarde e de noite. Aí todo mundo me vaiou. Eu disse, veja, quando vocês começaram a concordar comigo, vocês liberaram um poder que dentro de uma Constituição está na mão do povo, no imperador, porque vocês concordaram em um ponto e vocês não ouviram todos. Então veja o problema disso quando a gente tem um poder ilimitado na mão de alguém. E o que nos protege desse poder é realmente esse livro que estabelece o poder na mão de cada um de vocês. Cada um de vocês tem o direito de escolher, quando fizer 16 anos, quem vai representar vocês. Então, é uma situação diferente. A segunda dinâmica, professor Jaci, que a gente até pensou lá na OAB e levamos para dentro dos colégios, é que nós fechamos o pessoal e disse, olha, a partir de agora nós vamos criar a nossa Constituição aqui. Então, pedimos para fazer uns banners, né? E aí elegemos ali representantes daquele grande grupo que colocaria ali quais são os valores que são importantes para todos eles, né? Para que eles vejam que quando a gente tem que ter a responsabilidade e pensar no todo, quando a gente vai criar valores que vão constituir um grande grupo. Então, não sabemos como isso vai
ter reflexo ainda, mas o que nós pedimos é levem para a família de vocês, falem nas salas de aula sobre esses fundamentos de uma democracia. É importante que isso seja um valor, a democracia e os direitos que estão na nossa Constituição, sejam valores já trabalhados por vocês, sejam trabalhados quando vocês vão conversar, quando vocês vão falar com os pais de vocês, quando vocês vão estar em sala de aula, porque assim a gente começa a criar que as pessoas elas passem a enxergar não só a democracia como algo que a gente vai votar de uma forma obrigatória quando a gente faz 18 anos, mas seja algo que a gente passe a ficar, inclusive, ansioso para chegar a 16 anos e contribuir na construção da sociedade. Então, acho que cumprimos com o nosso dever e é claro que muitas coisas queremos melhorar para o ano que vem, porque a grande questão, Cristiano, que a gente estabelece e pediu que o Legislativo nos auxiliasse nisso e a própria Prefeitura, criando uma lei municipal, é para que não seja um ato da OAB. A Semana da Constituição tem que ser algo que a própria sociedade de Santa Maria abrace isso, claro, e defenda esses valores, leve nas instituições esse tipo de conhecimento e está na lei para que não seja um ato da gestão. Daqui 2 ou 3 anos termina a gestão, que nós estamos à frente da OAB. Sim. Mas essa ideia e essa necessidade de preservar a Constituição, ela permanece como um valor e como uma lei municipal aqui de Santa Maria. Quero parabenizar vocês pela iniciativa, parabenizar pelos anos todos de trabalho aqui na Universidade Franciscana, no curso de Direito. O Leonardo é egresso aqui desse curso, não é, professor? E agora, com muito orgulho. Exatamente, e agora professor. Então fica os parabéns aqui do curso, da instituição, as portas do estúdio sempre abertas aos amigos. Foi uma satisfação conversar com vocês. Muito obrigado, professor Cristiano, muito obrigado à TV UFN. Eu acho que é importante esse diálogo e eu quero convocar os acadêmicos da UFN para que o ano que vem estejam todos eles conosco na Semana da Constituição, porque, para além de ouvir e compreender a Constituição, acho que a gente tem um papel muito importante na sociedade. E a gente não pode pensar que todo esse conhecimento que recebe numa universidade tão grande e tão importante quanto é a Universidade Franciscana se limite apenas a se sujeitar àquilo que a gente pretende. Claro. Acho que a sociedade também espera uma posição dos acadêmicos. Então, eu quero convocar toda a comunidade jurídica, toda a comunidade acadêmica de Santa Maria, sobretudo aqui da universidade, para estar conosco na Semana da Constituição em 2023. Professor Jaci, muito obrigado. Bem, só as últimas palavras, então, dizendo que aceitei esse convite de participar da OAB, um convite do Leonardo, e é muito gratificante ver também muitos ex-alunos, né, também lá envolvidos, né, com essas tantas atividades que a OAB proporciona, né? E o quanto a OAB tem sido aberta, plural, democrática, né? Nós temos em torno de 700 advogados trabalhando, em alguma medida, na OAB desse universo de 4.000 advogados. Então, é uma participação bastante significativa, né? Muito. E que mostra a legitimidade das ações da própria OAB, né? Então, e estendo também, claro, por óbvio, o convite, né? Quando a gente vê os alunos trabalhando, envolvidos, né? Por óbvio que a gente, se tiver desde o momento aqui da graduação já esse contato com a OAB, mais facilmente isso vai ocorrer no futuro, né? Então, o meu agradecimento à TV e ao professor Cristiano. Maravilha, estamos na torcida aí, professor, na aprovação do nosso projeto de mestrado aqui da Universidade Franciscana, que vai diretamente trabalhar com as questões que vocês conversaram aqui. É uma questão de tempo, professor, se Deus quiser. Sim, acho que agora está bem maduro o projeto. Acho que esse ano nós vamos ter essa notícia aí maravilhosa para a comunidade acadêmica e a comunidade de Santa Maria e região. Maravilha, então, mais uma vez, muito obrigado pela presença e agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!